Fala moçada, Sargento Vargas novamente com você na disciplina de Direito Processual Penal Militar. Gente, como falamos já anteriormente nos outros blocos, esse curso será bem pautado, bem objetivo na sua prova. Então, nós não falaremos ou traremos brincadeiras, vamos ser objetivos para ganhar tempo para que o seu curso de processo penal militar seja mais curto e objetivo, somente para aquilo realmente que estará disposto no seu edital, para que você não erre na hora da sua prova. Tranquilo? Então, iniciando nossa matéria agora, eu vou te falar então em relação à ação penal militar que está prevista no artigo 29 do CPM, ao qual nós teremos o fundamento constitucional para a aplicação dessa ação penal militar. Lembrando que, quando eu falo em fundamento constitucional, eu expresso o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, ou seja, a nossa Carta Magna, a qual vai trazer a seguinte redação. Ela fala assim, que ninguém será preso, senão por ordem fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então agora, você sabe que nós temos uma base, um fundamento para ser seguido. Que mesmo que o nosso Código de Processo Penal Militar é de 1969, nós deveremos seguir em relação, ou seja, nós deveremos estar pautado com a Constituição Federal de 88. Tranquilo? Então agora eu sei que no caso, para que um cidadão seja preso, eu necessito da ordem fundamentada, ou seja, escrita, da autoridade judiciária da autoridade judiciária competente para que determinado cidadão seja levado à prisão. Só que na própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 61, ele faz uma ressalva. Ele traz para você que, salvo nos casos de transgressão militar ou crimes militares propriamente ditos ou propriamente definidos em lei. Quando eu falo que na transgressão militar ou nos crimes militares, o militar poderá ser preso, ainda que sem essa ordem fundamentada. Aí eu trago para você que essa prisão, a qual traz para nós que salvo nos casos de transgressão militar, então vou colocar para você que quando ele fala aqui, salvo nos casos de transgressão militar, salvo nos casos de transgressão militar, eu vou trazer um tópico para você. Por quê? Quando eu falo que salvo nos casos de transgressão militar, você tem que ficar muito atento. Por quê? Porque qual seria o prazo dessa prisão nos casos de transgressão militar? Vamos lá. O prazo, então, previsto para os casos de transgressão militar, os prazos previstos para a transgressão militar, tem-se que o prazo mínimo, o prazo aqui em si, então, é de 30 dias. Prazo mínimo não, prazo máximo, viu? O prazo é 30 dias no máximo, tá bom? Então, quando eu falo para você que o prazo previsto para a transgressão militar é um prazo de 30 dias no máximo. Para que seria essa prisão? Essa prisão ela nada mais é que para aquele militar que está respondendo a uma transgressão militar ou que possa tentar impedir as diligências ou possa estar ali atrapalhando as diligências, a autoridade policial militar poderá colocar esse indivíduo dentro da prisão, trazendo ele como uma transgressão militar com um prazo de 30 dias no máximo, para que ele não atrapalhe mais
as diligências para o término do processo penal ou ainda do próprio inquérito em si, tá? Ou seja, se ele estiver respondendo transgressão militar, nós falamos dentro da ação penal militar, ele terá um prazo máximo de 30 dias que ele poderá ficar preso, desde que ele esteja atrapalhando as investigações do fato delitivo ou as diligências em comento. Tranquilo? Fechou aí? Então, continuando aí. Só que eu tenho que trazer para você ainda que vale ressaltar para você que com o advento da lei agora 13.967 de 2019, ela trouxe que a prisão não mais poderá ser imposta aos militares das forças auxiliares, ou seja, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Tranquilo? Porém, ela continua ainda válida para os militares das Forças Armadas. Então, eu posso te falar que esse prazo de 30 dias no máximo, não mais tem aplicabilidade aos militares estaduais. Então não se aplica mais aos militares estaduais. Porém, continua a sua aplicação aos militares federais, ou seja, os militares da União. Professor, onde está previsto isso? Está previsto agora na nova redação da Lei 13.967 de 2019. Previsão na Lei 13.967 de 2019. Tranquilo? Fechou até aí? E nos casos de crimes propriamente militares definido em leis? Quando eu falo em crimes militares propriamente militares definidos em lei, eu falo que não necessita do flagrante delito ou de ordem fundamentada da autoridade judiciária para aplicação da lei penal militar. Ou seja, nós estamos diante do princípio da excepcionalidade do direito castrense. Então, quando eu falo de flagrante delito, quando eu falo do flagrante delito, traz para mim a redação da Lei 13.967 de 2019, que não necessita vou colocar assim, ó, em caso de flagrante delito, vou pegar o apagador aqui. Então, em caso de flagrante delito, não necessita de ordem fundamentada da autoridade judiciária competente.
Nesse caso, eu falo para você tanto em âmbito da Justiça Militar da União, quanto em âmbito da Justiça Estadual. Tranquilo? Fechou aí? Tá claro? Então vamos continuar aí a nossa matéria, que agora sim iremos falar propriamente dito da ação penal militar, a qual nós traremos para você que o titular da ação penal é quem? O titular da ação penal, então, nesse caso aqui, será o MP, ou seja, o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público ele é o parque, é ele que inicia. E como que ele iniciará essa ação penal militar? O Ministério Público, ele inicia então a ação penal militar por meio da denúncia. Então, ele inicia-se por meio da denúncia, a qual, após o Ministério Público oferecer a denúncia, ela deverá ter-se um prazo, ou ela terá um prazo para oferecimento em fato ou de fato, para ser oferecida ao juiz, para que possa realmente começar a transitar, então, a ação penal militar. Tranquilo? Fechou aí? Então, quando eu falo que será iniciada pela denúncia, a primeira coisa que eu deverei saber para que essa denúncia seja aceita, ela deverá constar alguns tópicos. Desses tópicos, ela necessita, então, que eu tenho, para que seja aceita a denúncia, 3 tópicos. Quais seriam eles? Eu preciso dos dados pessoal do autor, ou seja, da denúncia eu necessito ter os dados pessoal do autor. Eu necessito ter a alcunha, ou seja, como esse autor é conhecido. E também necessito das características físicas dele. As características físicas. Tranquilo? Fechou aí? Olha aqui, preste bastante atenção. Se eu já falei para você que a ação penal, ela inicia como titular da ação penal o Ministério Público, ela vai se iniciar então por meio da denúncia. Na denúncia eu necessito de ter o quê? Os dados pessoal do autor, eu necessito ter a alcunha dele e as características físicas também de autoria, ou seja, do autor, aquela pessoa que está praticando. Então a denúncia terá esses 3 requisitos básicos que eu necessito colocar lá dentro dela para que o juiz possa aceitá-la. Tranquilo? Fechou aí? Só que dentro dessa denúncia, eu ainda vou falar para você que eu tenho um prazo para essa denúncia. E qual que seria esse prazo da denúncia? O prazo para a denúncia, ele vai se dividir em 2. Qual que será então o prazo para oferecimento da denúncia? O prazo para oferecimento, então, ele é de 5 dias improrrogáveis, estando, vou colocar aqui, ó, estando o réu preso, o réu solto, não, estando o réu preso, esse prazo vai ser de 5 dias improrrogáveis. Certo? Mas, e se esse réu, vou até marcar, ó, réu preso, 5 dias improrrogáveis. Mas e se o réu estiver solto? Réu solto, o prazo
é de 15 dias, podendo ele ser prorrogável por mais 15 dias, ou seja, 15 dias prorrogável por mais 15 dias. Tranquilo? Ficou claro aí? Beleza? Então, tranquilo. Lembrando que quando eu já iniciei então a nossa ação penal militar, eu sei que o titular da ação penal será o Ministério Público, ela vai se iniciar por meio da denúncia, tendo suas características ou os dados pessoal, alcunha e as características físicas do autor, a qual eu terei o quê? Um prazo. Estando o réu preso de 5 dias improrrogáveis e o réu solto, o prazo é de 15 dias. O réu solto, o prazo é de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Só que quando eu falo da ação penal militar, eu tenho que te lembrar que eu deverei saber que a ação penal militar em si, ela se divide em duas, em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Quando eu falo de ação penal pública condicionada e incondicionada, você já deve pensar, lógico, lá na ação penal, no direito processual comum. Lembre-se, sim, só que é muito cuidado, porque lá nós também teremos o quê? A ação penal privada, a ação penal subsidiária da pública. Então, aqui, dentro do direito processual penal militar, não tem-se a previsão nem da ação penal privada e nem tampouco da ação subsidiária da pública, ou seja, a ação penal privada subsidiária da pública. Não tem-se referência dentro do direito processual penal militar e nem tampouco dentro do direito penal militar. Tranquilo? Fechou aí? Mas cuidado, cuidado. Por quê? Quando eu falo em ação penal pública incondicionada, eu vou trazer para você que a ação penal pública incondicionada, ela é a regra. O que eu quero falar com isso para você? Que toda ação penal militar será, de fato, incondicionada, regra. Só que, como eu tenho uma condicionada, eu automaticamente necessito de algum fator para essa condição. Aí, se você pensar conforme o direito processual comum, você verá que lá nós temos a previsão da condicionada pelo ofendido ou por representação do ofendido. E aqui, na verdade, essa ação penal condicionada, ela será só no caso excepcional. Então, nós estaremos dentro de uma excepcionalidade. Uma excepcionalidade. Tranquilo? Só que qual que será esse caso de excepcionalidade? Gente, no fato da ação penal militar, ela será condicionada à requisição do ministro do Estado da Defesa. Por quê? Porque dentro do seu artigo 29, lá no Código de Processo Penal Militar, ele vai trazer para você a referência que a ação penal pública militar será condicionada à representação dos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Lembrando que, a partir do ano de 2010, não teve mais a figura dos ministérios militares. Só que, como foi extinguido os ministérios militares, fizeram apenas um ministério, ao qual é o Ministério do Estado da Defesa. Então lembre-se que essa ação penal militar poderá ser condicionada, um caso excepcional, pelo ministro do Estado da Defesa. Esse ministro do Estado da Defesa, então, será a pessoa ou a autoridade que poderá requisitar. Então, somente será aberta essa ação penal pública condicionada por meio de requisição do ministro do Estado da Defesa.
E para que o ministro do Estado da Defesa possa vir abrir essa, ou indicar, ou ainda inserir essa requisição para iniciar-se uma ação penal militar condicionada à requisição, será apenas se, neste caso, houver os crimes previstos do artigo 136 ao 141 do CPM, ou seja, do CPPM. Por quê? Porque são os crimes contra a segurança nacional, ou seja, contra a segurança nacional do nosso país, do nosso Brasil. Sendo assim, se houver um desses vertentes aí, será sim de fato então ocorrido o que? A ação penal militar condicionada à requisição do ministro do Estado da Defesa. Tranquilo? Fechou aí? Lembrando que, nesse caso, eu posso te falar que se houver qualquer fator relacionado com a ação penal pública condicionada, será por requisição do ministro do Estado da Defesa. Quando os autores de fato for militar e estiver previsto como crimes do artigo 136 ao 141. Lembrando que se houver então a figura de um civil, se for um civil que praticar um dos delitos, o ministro do Estado da Defesa não fará essa requisição. Mas se for de acordo com o artigo 141 do CPPM, ou seja, quando for previsto o crime do artigo 141 do CPM e for um civil que praticar o fato delitivo, esse crime será por requisição do ministro da Justiça. Tá? Muito cuidado para não errar isso na sua prova, porque pode vir cobrando que a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça quando for cometido crimes militares previstos do artigo 136 ao 141. A questão se torna errada ou errônea. Por quê? Porque para ser a requisição ou condicionada à requisição tem que ser do ministro do Estado da Defesa, quando a autoria for militares. Aí eu te falo, se for o civil que praticar o fato previsto no artigo 141, será de competência essa requisição do ministro da Justiça. Lembrando que a própria doutrina traz para nós que vários doutrinadores já têm falado que esse crime praticado por civil contra a segurança externa do país seria um crime da Justiça Federal comum, ou seja, não necessitaria dessa requisição. Só que, dentro do nosso direito processual penal militar, ele vem trazendo para a gente que se o civil pratica, é de fato, então, um crime de requisição, ou seja, um crime de ação penal condicionada à requisição do ministro do Estado da Justiça. Tá bom? Muito cuidado, porque agora eu vou trazer um lembretezinho para você. Se você quiser colocar no seu caderno, fique à vontade. Porque ele fala assim, ó, que para ocorrer a ação penal militar condicionada à requisição do ministro do Estado da Defesa, está previsto no artigo 136 ao 141, a qualquer prática desses fatos contra a segurança externa do país será o ministro do Estado da Defesa quando o militar for autor. Pronto. Lembrando que falei que se for o civil que praticar o fato delitivo, será de competência do quê? Do ministro da Justiça. Mas aí eu te falo, e se for praticado o crime previsto do artigo 136 ao 141 com coautoria do militar, esse crime aí, ou essa ação penal pública militar condicionada à requisição, será do ministro do Estado da Defesa, que o mesmo será, ou será ele quem poderá impetrar essa ação aí por requisição. Por quê? Porque, na verdade, tem um civil praticando o fato, mas também tem uma coautoria militar. Quando houver militares da ativa ou coautores militares, estará previsto, então, a requisição do ministro do Estado da Defesa. Tranquilo? Fechamos aí? Sossegado? Beleza, vamos continuar então. Então, quando eu falo que ela inicia-se por denúncia
E a denúncia deverá ter esses tópicos, que é o quê? É os dados pessoal do autor, a alcunha, característica física. Nós vimos que ela também tem um prazo para ser estipulado, ou seja, para que essa denúncia seja oferecida. Essa denúncia, para que ela seja oferecida, então, o prazo dela é o quê? De 5 dias improrrogável se o réu estiver preso. Quando eu ficar sabendo, não, quando o Ministério Público tiver acesso aos autos, ele terá 5 dias quando o réu estiver preso. Lembrando que se o réu estiver solto, o prazo é de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Só que eu tenho que lembrar aqui que ainda essa denúncia, ela pode ser rejeitada ou não. Se para que ela seja rejeitada, ela está prevista lá no artigo 78 do CPPM, ao qual ela vai trazer que, por falta dos requisitos previstos, ela poderá ser o quê? Será rejeitada. Lembrando que, quais seriam esses requisitos? Se a narrativa dela não constituir crime militar, se extinta a punibilidade, ou por incompetência do juiz ou ilegitimidade do acusado, ela fica rejeitada. Então ela será rejeitada de fato pelo juiz. Mas muita atenção. Por quê? Porque nesse caso, se o Ministério Público manda faltando algum requisito elementar, suponhamos que o Ministério Público manda então faltando os dados pessoal do autor. Quando ele manda faltando esses dados pessoal do autor, o juiz, vendo que está faltando nos requisitos, diga-se de passagem, ele não vai rejeitar a denúncia logo de cara. Ele pode simplesmente pegar essa denúncia, remeter novamente ao Ministério Público e dar um prazo de até 3 dias para o Ministério Público para que ele preencha aqueles requisitos que estão faltando. No caso do Ministério Público preencher os requisitos de levar ao juiz novamente, o juiz aceitará então essa denúncia. Tranquilo? Mas se o Ministério Público não o fizer, fica-se rejeitado a denúncia nesse caso. Tranquilo aí? Beleza? Fechamos esse tópico? Então tá bom. Mas da denúncia, se ela for rejeitada, cabe algum recurso, professor? Vamos lá. Cabe-se o recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 516, a linha D do Código de Direito Processual Penal Militar. Fechou? Beleza até aí? Então vamos lá. Lembrando que, quando eu falei para você, põe uma observação primeiro no seu caderno, põe uma observação aí que eu vou colocar ela para você assim, ó. Observação. No CPPM, não há previsão da ação penal privada subsidiária da pública. Porém, a ação penal privada subsidiária da pública foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso 59 da nossa Carta Magna, tá? Lembrando que, por ineficiência ou por inércia do Ministério Público, se essa pessoa que se sentiu lesado viu que o Ministério Público não correu com a sua ação, ele pode então intentar a ação penal privada subsidiária da pública, ainda que ela não está prevista no direito processual penal militar e nem tampouco no direito penal militar. Por quê? Porque nós falamos no começo da aula que nós temos que andar diretamente em conformidade com a Constituição Federal de 88. Lembrando que a Constituição Federal de 88 traz em seu artigo 5º que tem-se previsão da ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público ficar inerte. Lembrando que, então, se o Ministério Público fica inerte, essa pessoa que teve o seu bem jurídico lesado poderá, então, intentar a ação penal privada subsidiária da pública. Tranquilo? Fechou aí? Lembrando ainda que somente a pessoa que sofreu diretamente as consequências, então, do delito em comento, poderá intentá-la. E mais o seu representante legal, é lógico, no caso de inimputáveis ou ainda semi-inimputáveis, o seu representante legal poderá intentar a ação subsidiária, a ação penal privada subsidiária da pública. Tranquilo? Fechou? Mas a ação penal privada ou a ação privada tem-se possibilidade de ser inserida no direito processual penal militar ou no direito penal militar? Não. Somente a ação privada subsidiária da pública, tá bom? Só nesse tópico, beleza? Então vamos lá. Mas se o Ministério Público fica inerte, então,
ele ficou ali parado, ele não deu prosseguimento à ação penal, essa pessoa que intentou a ação penal privada subsidiária da pública, ela poderá dar continuidade. Mas o Ministério Público, ainda que não é agora o titular da ação, ele ainda pode, ou seja, cabe a ele ainda, cabe ao Ministério Público o quê? Aditar a queixa, oferecer denúncia substituta, ele poderá ainda repudiá-la, poderá intervir nos termos do processo, podendo ainda, em caso de inércia do querelante, tomar a ação como parte principal. Tranquilo? Fechou aí? Qual que é esse prazo para oferecimento da denúncia então, professor? O prazo para oferecimento ou o prazo da perda desse tempo pelo requerente ou pela pessoa que está intentando essa ação penal privada subsidiária da pública, ela é contada a partir dos 6 meses ou dos 6 meses que ele ficou sabendo de autoria e materialidade do crime, ele pode intentá-la, sendo que se ele não intentar nesses 6 meses, a partir do momento que ele fica sabendo de autoria ou materialidade de fato tido como criminoso, ele perde esse poder de intentá-la ou intentar a ação penal privada subsidiária da pública. Tranquilo? Fechou aí? Tá claro? Então, põe no seu caderno que o prazo da perda do ofendido para intentar a ação penal privada subsidiária da pública são de 6 meses a partir do conhecimento de autoria de crime militar. Fechou? Tranquilo? Então aqui nós passamos bem rápido, bem objetivo para você sobre a ação penal militar, artigo 29 do Código de Processo Penal Militar. Tranquilo? Fica aguardando você aí nos próximos blocos. Vamos que vamos passar nessa prova aí. Fala galera, você que tem o sonho de se tornar policial militar e quer ver todos os nossos conteúdos, acesse o link logo abaixo.